Olá, meninos! Hoje nós vamos começar o nosso novo assunto, mais um assunto, né, para o mês de junho, que é a crônica argumentativa. No vídeo anterior eu falei sobre a crônica de modo geral, os tipos de crônica, o conceito de crônica, né? E hoje nós vamos ver a crônica argumentativa. Recapitulando, crônica, né, é um termo de origem latina e vem de crônica, que vem do grego cronos, que é o que? Tempo, né? Então, crônica é narrar fatos de um determinado tempo. E como vocês viram, a crônica ela vai narrar fatos do cotidiano, tá? E especificamente para nós, o que é mais interessante nesse momento é falar sobre a crônica argumentativa. Por quê? Porque na crônica argumentativa ela vai ter um aspecto da visão mais persuasiva, tá? A argumentação é o elemento principal na crônica argumentativa, tá? E geralmente a crônica argumentativa ela é publicada em jornais, revistas e tem livros também, né? Nós temos escritores brasileiros que são muito importantes nessa área da crônica argumentativa. Temos o Luiz Fernando Veríssimo, além da crônica humorística, ele também tem a crônica argumentativa. E nós vamos ver mais uma crônica. Tem a Marta Medeiro, tá? E outros, entre outros. Então, a crônica argumentativa é um texto onde a argumentação é vista como a principal característica. E como vocês sabem, argumentar é defender um ponto de vista. No entanto, na crônica não é aquela defesa formal do ponto de vista, como nós temos no texto dissertativo argumentativo. Na crônica, como é um texto que tem características narrativas, a crônica argumentativa ela vai defender um posicionamento usando o jeito cômico, o jeito humorístico, certo? Para tentar persuadir, tá? Para tentar convencer você a um determinado ponto de vista. Então, é um gênero moderno, um gênero típico da modernidade, a crônica argumentativa, tá? E ela vai ter ironias, sarcasmos para a defesa e a construção do ponto de vista, tá? Para a defesa desse ponto de vista. O que deve ter uma crônica argumentativa, uma boa crônica argumentativa? Olha só, ela vai ter o elemento essencial que é a argumentação e a persuasão. A linguagem não precisa ser aquela linguagem formal da crônica que nós conhecemos, né? Desculpa, a linguagem ela vai ser mais simples, não vai ser igual o texto dissertativo argumentativo, que é a linguagem extremamente formal, tá? Então, na crônica argumentativa, a linguagem é coloquial, simples, direta, tá? Os textos são pequenos, os temas são temas do dia a dia, temas polêmicos, vai trazer crítica, humor, ironia, vai induzir a reflexão, tá? Traz um grau de subjetividade, criatividade, fusão de elementos jornalísticos e literários, tá? Tem poucos personagens, o tempo e o espaço é limitado, porque também é um texto curto, né? Então, nesse caso, nós temos aí um tempo e um espaço que são limitados, tá? E tem um caráter contemporâneo, como nós vamos ver. E eu vou mandar um texto para vocês, que é um texto sobre
O tema do cotidiano falando sobre o comportamento do brasileiro. Comportamento do brasileiro que às vezes é considerado comportamento malandro, aquele comportamento que gosta mais das coisas fáceis, que está mais adepto à corrupção e tal. Mas, na verdade, muitos fazem isso com uma questão de sobrevivência. Enfim, o momento não é para falar sobre essas questões, tá? Então vamos aqui a exemplo de uma crônica argumentativa. As exigências da vida moderna, um texto do Luiz Fernando Veríssimo, tá bom? Exigências da vida moderna. Quem aguenta tudo isso? Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, uma banana por causa do potássio e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir o diabetes. Todos os dias vocês devem tomar mais ou menos 2 litros de água e uriná-los o que consome o dobro de tempo. Todos os dias deve tomar Yakult pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é lactobacilos, né? Que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina para prevenir o infarto. Uma taça de vinho tinto também. Um vinho branco que estabiliza o sistema nervoso. Um copo de cerveja para... não me lembro para que bem faz mesmo, tá? Mas que faz bem, faz. Tá vendo, gente? Olha só, aqui esse texto vem criticando, esse fragmento vem criticando as exigências que a sociedade, né, moderna cobra aos seres, né, considerados modernos, enfim, os seres dessa época. Então, ele vem fazer uma crítica, ele traz ironia sobre essas exigências da vida moderna, ele é sarcástico, como vocês viram, a crônica argumentativa, ela tem esse ponto de sarcasmo, tá? Ironia, tá? Aqui totalmente, olha só, a última frase aqui, o último período, a ironia que tem. Um copo de cerveja para, não lembro bem o que, mas que faz bem, faz. Então aí vem a ironia, tá aí uma pitada de ironia, que é uma característica da crônica argumentativa. Aí vem aqui, o benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muita fibra, muitíssima fibra, fibra suficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente e nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes a cada garfada. Só para comer serão cerca de 5 horas do dia. Não esqueça de escovar os dentes depois de comer. Ou seja, você tem que escovar os dentes depois de comer a maçã, depois de comer a banana, depois de comer a laranja, depois de todas as refeições. E enquanto tiver dentes, ainda tem que passar o fio dental, massagear a gengiva, escovar a língua e bochechar com Plax. O autor está extremamente criticando essa vida moderna. E ele faz essa crítica, no entanto, vocês não veem nem aqui ele trazer uma formalidade no que ele diz, né? Não é aquela rigidez da linguagem. Até mesmo percebam que a linguagem é tão simples, os períodos são curtos. Olha só, esse segundo período aqui. Todos os dias você deve comer fibra. Gente, curtíssimo, né? É uma característica também da crônica, os períodos serem curtos, tá? É um texto, no geral, curto, tá bom? Vamos terminar essa crônica aqui. Aí cortei um trechinho. Melhor, inclusive, ampliar o banheiro e aproveitar para colocar equipamento de som, porque entre a água, a fibra e os dentes, você vai passar ali várias horas por dia. A outra exigência da vida moderna. Há quem diga que tem que dormir 8 horas por dia, por noite, trabalhar 8 horas por dia
e mais 5 horas comendo. São 21. Sobram 3. Desde que você não pegue trânsito. As estatísticas comprovam que assistimos 3 horas de TV por dia, menos você, porque todos os dias você vai caminhar ao menos meia hora. Por experiência própria, após 15 minutos, dê meia volta e comece a voltar. Ou a meia hora vira uma. E você deve cuidar das amizades, porque são como plantas, devem ser regadas diariamente, o que faz pensar que você vai cuidar delas quando estiver viajando. Deve estar bem informado também, lendo 2 ou 3 jornais por dia, para comparar as informações. Na minha conta, são 29 horas por dia. Gente, ele está fazendo uma crítica à modernidade. Então, ele quer convencer você, leitor, que a modernidade ela traz muitas exigências que torna a vida da pessoa muito mecânica, que essas exigências tira aquela naturalidade das relações sociais. Então, o autor faz uma crítica, né? E ele traz e ele tenta convencer você. Como é que ele construiu a argumentação dele aí, professora? No caso, é uma crônica argumentativa e essa construção da persuasão foi através dessa ironia, desse sarcasmo que ele trouxe para mostrar a você que você vai precisar, se você for seguir todas as exigências da modernidade, você vai precisar pelo menos 29 horas por dia, né? Para cumprir tudo o que as pessoas exigem de você. E você ainda não vai dar conta de agradar a todo mundo. Então, ele traz aí exemplos muito ruins de ter que caminhar, ter que para ele comer mastigando 100 vezes, né? É um cúmulo. Tem que comer e mastigar 100 vezes a cada garfada. Isso é a coisa mais mecânica. Então, e sem sem nenhuma naturalidade. Então, para ele, as exigências da vida moderna é um caos. E ele quer persuadir, convencer você disso. E ele constrói essa persuasão através da ironia, sarcasmo, humor, tá? E ele também mostra que você vai precisar não das 24 horas, você vai precisar de 29 horas no mínimo, tá? Isto é, se você não pegar trânsito, tá? Então, meninos, é isso, estudem. Vou mandar um exercício para vocês, tá? Uma produção de uma crônica argumentativa, certo? Ela deve ter este tom. Não confunda a crônica argumentativa com um texto puramente irônico, porque no fundo ele vai defender um ponto de vista, ele vai ter uma argumentação aí, certo? Então, um abraço a todos, prestem atenção nos exemplos de crônicas que eu vou mandar para vocês, tá? Um abraço.